A paz do Senhor a todos. E hoje nós vamos começar com um assunto, acho que interessante para todos os que querem vencer, para todos os que já são vitoriosos, para todos vocês que estão esperando algo dos céus. Em primeiro lugar, que a paz do Senhor venha recair sobre todos vocês, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo caia sobre vocês, sobre nós, sobre todos os que veem o meu canal. Em nome de Jesus, hoje vamos cobrir um pouco a cabeça das pessoas, de forma que ela passa a ser cegada. Esta é a palavra correta, cegada. Mas cegada de que forma? Cegada pelo poder. Porque no mundo secular tem um ditado que diz que barata que nunca viu mel ou melado quando vê se lambuza. E acaba até morrendo no melado. Então a história é mais ou menos essa. Né? Lá em Efésios 6, versículos 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pois bem, irmãos, disse de tudo que se tem dentro da igreja, né? O que está dentro da igreja é santo, o que está fora é o pecado. Concorda? Tudo que está dentro da igreja é santo. Eu sou santo, vocês que frequentam uma igreja é santo. Aquele que está pregando no púlpito é santo. Aquele presbítero que se levanta é santo. Todos são santos. Por esta santidade, nós vemos, mas e quem está fora da igreja? Este não é santo, esse é um pecador que não encontrou o caminho. Sim, mas e quando está dentro da igreja e a igreja o expulsa? Ele deixa de ser santo. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: hoje nós dizemos assim, que tudo tem um porém. Que o Senhor, Ele tem um propósito. Eu já vi gente ser excluída da igreja porque não estava de acordo ou andando condizentemente com a doutrina, não, com os costumes da igreja. Porque a doutrina a pessoa conhecia, porque a doutrina a pessoa fazia parte dela, porque a doutrina a pessoa aprendeu em casa, no berço, mas de acordo com os costumes, porque não se enquadrava no costume, não foi disciplinada, foi excluída, que é diferente. Às vezes o problema dessa pessoa era tão latente, que ela falava assim: poxa, eu preciso disso, eu preciso conversar com alguém. E muitas vezes o que acontecia? O medo lhe deixava a incerteza de que seria aceita, ou por um motivo ela teria algum problema psicológico que não se enquadrava e acabou sendo excluída. Esse problema muitas vezes é um problema que às vezes o pastor, o evangelista que toma conta daquela congregação, muitas vezes ele tem que saber como contornar, ter um pouco
dentro de si um pouco de psicologia para entender o ser humano que está chegando a ele, porque ele está ali como um líder. E um líder tem que resolver e não fazer como se fazia na antiguidade. Este é salvo, este é salvo, aquele é condenado. Fizeram isso com Jesus? Os judeus não fizeram isso com Jesus? Os fariseus não fizeram isso com Jesus? Porque não conheciam, não sabiam, condenaram Jesus. Já perseguiam Jesus. Muitas vezes, essa coisa de exclusão, essa coisa de julgar sem antes ajudar, me remete lá a Malco, que estava seguindo ordens do seu Senhor, seguindo uma ordem, porque ele era um servo. E quando ele chegou próximo, foi-lhe cortada a orelha. Veja bem, como foi cortada a orelha de Malco? Muitas igrejas cortam as orelhas de alguns membros que precisam de ajuda e não de julgamento. Movimento, vamos falar um pouco do movimento gay. Esse não presta. Presta mesmo. Eu sou contra o movimento, porque movimento gay já diz, movimento leg, movimento sem, como posso falar, sem organização, sem responsabilidade. Você não vê movimento de homossexuais. Por quê? A homossexualidade, ela é comportamental. Ninguém nasce homossexual. Como eu já falei uma vez, ninguém nasce homossexual. Não se pergunta para o médico quando vai se fazer ultrassom: doutor, é homem, é mulher ou é homossexual? Não. Então, a homossexualidade, ela é controlada. Ela pode ser controlada. Ela pode ser, sim, direcionada. Porque muitos não querem. E isto é uma obra que incutem no coração, que é incutido no coração dessa pessoa, porque ela deve ser assim, porque ela vai ser mais liberta assim, porque ela vai ser mais livre assim, porque ela tem mesmo que, como eu disse, sair do armário. Meu amigo, minha amiga, se você está me ouvindo, não se escandalize, mas isso é uma obra satânica, para incutir na tua cabeça que você poderia fazer tais coisas, você poderia ser mais livre. Não entre nessa, porque o movimento gay é massa de manobra. Ou seja, você está lá, eles querem mais pessoas que se assumam, é essa a palavra? Que se assumam para que possam, então, ter um aglomerado maior. Por quê? Isso é tudo de ordem financeira. Está lá no governo, o governo está, muitas bancadas evangélicas, muitas bancadas católicas estão
vendo e revendo isso daí, que nada mais é do que um puro engodo. Para que saia dinheiro do seu bolso, através de uma ONG, para sustentar uma meia dúzia que estão ali, inclusive no governo. Mas voltando lá, então quando se exclui um da igreja, essa igreja, ou melhor, quando um pastor, um evangelista, exclui alguém de alguma igreja por conta disso, porque ela tem uma tendência, ou porque ela se revelou com essa tendência, né? Porque descobriu-se que ela tinha um afeto maior por uma pessoa do mesmo sexo, seja ela masculina, feminina, então ela deve ser excluída. Você está cortando a orelha de mal, você está sendo pior que Pedro. Você está sendo pior que Pedro. Não, eu estou olhando aqui. Você está sendo bem pior que Pedro. Porque você está cortando um sonho de uma pessoa que poderia estar fazendo muito mais na obra do Senhor. E eu volto a falar em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você exclui uma pessoa assim, mas você não exclui aquele que olha para o irmão do lado e comenta: poxa, esse irmão, o que está acontecendo com ele? Poxa, eu tenho que ter mais do que ele. Você não exclui um invejoso da igreja. Você não exclui um ladrão que, olha, que me perdoem, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de pastor e nem de evangelista e nem seja lá de quem for. Eu estou aqui para falar o que o Senhor me manda falar. Mas você não exclui quando tem um irmão que vai dividir uma bênção com um outro irmão e esse outro irmão simplesmente abusa dessa divisão de bênção e acaba se tornando um algoz. Mas eu digo, você não precisa, como pastor, excluir aquele, porque Deus vê, porque Deus olha, porque Deus sabe de todas as coisas, porque nada no mundo é movimentado sem que Deus permita. Inclusive o cabelo da sua cabeça só cai com a permissão do Senhor. E está aqui na Bíblia, é bíblico. Aí, meus irmãos, o que acontece? Novamente, deixou-se levar pelo que foi falado, pelo que foi ouvido, pelo que foi visto, pelo que para julgar. E lembrando que na mesma medida que julgar, sereis julgados. Aqui, ó. Dentro das igrejas, o que acontece? Satanás, ele não está longe das igrejas, mas nem por brincadeira ele fica longe das igrejas. Por quê? Ele tem que estar próximo, porque ele tem que estar vendo que o cliente ele não se aproxima, mas ele tem que estar próximo, ele tem que estar de olho para ver o que pode ser, o que está acontecendo e o que deixa de acontecer, porque ele é futriqueiro, ele é mexeriqueiro e ele adora
fazer intrigas, principalmente dentro da igreja. Tanto é que nós ainda buscamos um alento com Deus. Por quê? Não nos prendemos ao homem, mas vamos à igreja sim, para cantar, para louvar, para glorificar e honrar aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá todo dia um pouquinho mais de si. Que lá diz assim, mais ou menos, diz assim, 2 Coríntios, né? Capítulo 4, versículos 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja bem o que eu disse, nos quais o Deus, aquele Deus com Dzinho minúsculo, aquele Deusinho de esquina, aquele Deusinho de porta de botiquinha, aquele Deusinho que dão pinguinha para ele, aquele Deusinho que acendem uma vela e põe, veja bem o que é falar, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se ele cegou o entendimento daquele que é incrédulo, você, qual é a desculpa que você lhe dá, sendo você crente, sendo você dirigente, sendo você evangelista, sendo você pastor, sendo você líder de uma igreja? Onde está o teu entendimento? Que fim levou? Esta seria uma das considerações que eu teria que simplesmente falar. Um entendimento cego. Vamos passar para uma outra parte. Vamos voltar lá no sonho. Quando você exclui uma pessoa, quando você deixa o seu entendimento cegado por uma obra satânica, entenda que a luta não é. Então, amados, hoje só temos uma coisa para falar, né? Seria disso, o abuso de poder, né? Dentro de algumas lideranças de igrejas, seja lá da igreja que você frequente, ou de alguma igreja, ou mesmo você que não frequenta a igreja, você está olhando, está assistindo o vídeo, está falando assim, poxa, então, dessa forma, não tem como, então, é desorganizado. Não, não é desorganizado de forma alguma. Acontece em todos os lugares que você vê injustiça, você está na tua casa, você muitas vezes é injusto, você está na tua reunião de amigos, acaba havendo injustiça ou sendo injusto. Então a injustiça existe em todos os lugares, e a injustiça toma o nome de quê? Satanás, meu amigo. Dentro das igrejas é Satanás, na tua casa, na tua vida. Por quê? Se você me perguntar por que agora, eu te respondo. Satanás, ele é pobre, ele não tem nada para dar a ninguém, ele não busca a felicidade, porque como que um ser como ele pode dar a felicidade a alguém, sendo que ele é um infeliz? De que maneira ele é infeliz, você me pergunta, e eu vou te responder.
da maneira, do momento, da hora que ele foi atirado de lá de cima e caiu. Ah, mas para cair precisa ter um corpo. Concordo. E ele é espírito. Concordo. Dessa maneira ele tornou-se infeliz. Se eu for entrar em demais temas, eu vou entrar no princípio da criação, eu vou entrar em Gênesis, eu vou dar a volta na Bíblia inteira para mostrar para você a infelicidade de Satanás. E uma delas, aqui, em Ezequiel 28, versículos 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Afogueadas andava. No meio de pedras afogueadas andava. Isso era o que ele tinha de bom, porque ele foi criado para alegrar. Eu marquei esta passagem porque vi um caso agora há pouco tempo. Pergunta para mim, do que é que Satanás não gosta? Ele não gosta de alegria, ele não gosta de louvor, ele não gosta daquele que louva, porque ele busca algo e o algo que ele busca é a destruição. Então, veja bem, quando acontece algum tipo de injustiça dentro da igreja ou do povo que é evangelho, do povo que conhece a palavra, o que acontece? Satanás ele está no meio. Satanás ele está no meio justamente porque ele quer destruir, porque ele não gosta de você. Sabe por que ele não gosta de você? Pega a garrafinha aqui. Você é corpo, é matéria. Ele é espírito. Se ele colocar a mão, ele passa direto. Ele não tem forma física. Por isso que ele não gosta de você. Uns dizem, uns estudiosos dizem, mas a terra pertence a Satanás. Engano, a terra pertence a mim, a terra pertence a você. Isso está na Bíblia. Porque quando foi Adão estava lá, Deus deu a chave a Adão.